o algoritmo? E quem foi a primeira pessoa a resolver as equações de segundo grau? Alerta de spoiler, não foi Bhaskara. Quer descobrir quem foi? Então vem comigo. Quem foi Al-Khwarizmi? Você já ouviu falar sobre o Tratado de Aritmética? Al-Abdullah Muhammad Ben Musa Al-Khwarizmi foi um matemático árabe que nasceu em torno de 780 e morreu por volta do ano de 850. Sabe-se pouco sobre sua vida. Há indícios de que ele ou a sua família era originário de Khwarizm, a região sul do Mar Aral, na altura da Pérsia, ocupada pelos árabes, atualmente parte do Uzbequistão. Foi um dos primeiros matemáticos a trabalhar na Casa da Sabedoria em Bagdá, durante o reinado de Califa Al-Mamun, de 813 até o ano de 833. Al-Khwarizm escreveu tratados sobre aritmética, álgebra, astronomia, geografia e sobre o calendário. É possível que tenha escrito um tratado sobre o astrolábio e outro sobre relógios de sol, mas estes dois últimos não chegaram aos nossos dias. Tanto o tratado sobre a aritmética como sobre a álgebra constituíram o ponto de partida para trabalhos posteriores e exerceram uma forte influência no desempenho da matemática, principalmente aritmética e álgebra. Tratado de Aritmética. A versão original do Pequeno Tratado de Aritmética de Al-Khwarizmi encontra-se perdida, mas este chegou à Espanha e existem traduções do século XII para latim. No texto, Al-Khwarizmi introduz os 9 símbolos indianos para representar os algarismos e um círculo para representar o zero. Depois explica como escrever um número no sistema decimal de posição utilizando os 10 símbolos. Descreve as operações de cálculo, adição, subtração, divisão e multiplicação, segundo o método indiano, e explica a extração da raiz quadrada. Depois do cálculo com números inteiros, aborda o cálculo com frações, expressando-as como a soma de frações unitárias. Nesse slide podemos ver, pessoal, que desde o hindu, o indiano de 300 a.C. até o sistema atual, como evoluiu os algarismos. De acordo com Oshkevich, existem 3 textos em latim do século XII que podem ser traduções do Tratado de Aritmética de Al-Khwarizmi. O livro O Liber Algoritmi de Pratica Arithmetrici, ou seja, traduzindo, O Livro de Algoritmos sobre Aritmética Prática, escrito por João de Servilha ou de Toledo, um judeu espanhol convertido ao catolicismo, que trabalhou em Toledo de 1135 a 1153. O Liber Iagorarum Auroschmidt in Arte Astronomiciam, Introdução de Algoritmo sobre a arte da astronomia, traduzindo, do qual se conhecem várias cópias, uma datada de 1143. Não se sabe quem terá sido o autor, o inglês Adelardus de Bada ou Bath, que pertencia à escola de Toledo, ou de Robert de Chester, também inglês. Yoshkevich refere-se ainda a uma outra de Cambridge, publicada por Boncompagni em 1857, com o título Algoritmi. Disse: a palavra algoritmo é, portanto, a versão latina do nome Al-Khwarizmi e que derivou a palavra algoritmo. O Tratado de Álgebra, escrito por Al-Khwarizmi, data de cerca de 830 e tem o título de Sabe al-Jabr al-Mugabala. Uma possível tradução seria o cálculo por completação, ou restauração e redução. Al-Jabr é a operação que consiste em adicionar termos iguais a ambos os membros da equação, de forma a eliminar os termos com coeficiente negativo, e al-Mugabala, a operação que se faz de seguida e consiste em adicionar os termos semelhantes. Al-Khwarizmi diz na introdução
da sua álgebra com o título que Al-Khalifa al-Ma'mun o encorajou a escrever um pequeno trabalho sobre o cálculo pelas regras de completação e redução, confinando ao que é mais simples e mais útil na aritmética, tais como as que os homens constantemente necessitam no caso de heranças, partilhas, processos judiciais e comércio, e em todos os seus negócios com outros, ou quando a medição de terras, a escavação de canais, cálculos geométricos e outras coisas de várias espécies e tipos são envolvidos. O seu livro é composto por 3 partes. A primeira sobre álgebra, que precede um breve capítulo sobre as transações comerciais, a segunda sobre a geometria e a terceira sobre as questões de herança. No seu livro Al-Khwarizmi, não usa qualquer símbolo, nem sequer os símbolos que descreverá posteriormente na sua álgebra. O livro foi também traduzido para o latim no século XII, mas essas traduções não incluíam a segunda e a terceira parte. Robert de Chester, na sua tradução para o latim em 1140, traduz o Tratado de Álgebra de Al-Khwarizmi com o título Liber Algebra et al-Muqabala. Portanto, álgebra deriva da tradução latina de Al-Jabr. Bom, pessoal, essa foi a história de Al-Khwarizmi. Como você pode ver aqui, ele foi assim a primeira pessoa aqui, né, que conseguiu elaborar uma resolução para as equações do segundo grau. Só que ele não via os coeficientes negativos. Mas isso já é um tema para o nosso próximo vídeo, pessoal. Então, até lá. E no próximo vídeo, né, eu vou resolver equações do segundo grau pelo método Al-Khwarizmi. Ok? Então, até lá, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E até a próxima.